Salve, salve, torcida azulina! Aqui é Mike Gabriel. Estamos começando mais um Bancada Azulina, depois da nossa estreia na Série C. E estreamos na Série C da mesma forma que terminamos ano passado, dando vexame em casa. E aí, Jones, como é que foi esses dias? Como foi o jogo? Enfim, se apresente, dê seu primeiro alô. Fala, Mike. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que acompanha o Bancada Azulina. Confiança não apenas começa essa Série C do mesmo modo que terminou a do ano passado, 2018, mas também começa do mesmo modo que terminou o Campeonato Sergipano, de forma melancólica, uma derrota, 15 ou 20 dias de treinamento e quase nada de novo no Confiança até agora. Beleza. Então vamos tentar desvendar esse jogo e ver o que aconteceu. O time entrou com a formação ofensiva, até certa forma, mas com apenas um atacante de ofício, que foi Tito. Mas essa formação ela não funcionou durante todo o primeiro tempo. Confiança não ameaçou o Sampaio Corrêa. Era aquele típico posse de bola arame liso, cercava, mas não machucava. E vou tentar dar um resumo bem rápido, depois a gente destrincha. E aí no segundo tempo ele fez algumas mudanças, o time até melhorou, mas aí já estava perdendo por 1-0. E aí no final ainda tomamos o segundo gol. Essa melhora no segundo tempo foi o clássico, substituiu bem porque escalou mal, ou foi outra coisa que no decorrer do jogo Confiança não se preparou para a postura do Sampaio? Eu acho que é um pouco das duas coisas. O Confiança no segundo tempo, ele realmente muda e o time melhora. Eu acho até que a escalação no primeiro tempo, Mike, ela não foi ruim, foi uma escalação boa. A gente, inclusive no nosso programa anterior, falávamos disso. O problema é que o posicionamento, na minha opinião, ele não estava bom. Por que o posicionamento não estava bom? Porque os volantes do Confiança, principalmente o Rafael Villa, que é aqueles volantes mais mobilidade, eles estavam muito avançados. E eu acho que essa não deveria ser a intenção. A intenção deveria ser recuar um pouco os volantes para obrigar o time adversário a sair um pouco mais e aí ter a possibilidade de você trocar passes, rompendo linhas do adversário. Não foi isso que aconteceu. O Rafael Villa jogou o primeiro tempo todo de costas. Ele não é um jogador que tem essa característica de jogar de costas, de virar. Era um jogador para jogar de frente, carregando a bola. Aí sim ele consegue fazer uma diferença e às vezes conseguir chegar de como um homem surpresa na área, fazendo até alguns gols, como fez no último jogo do Campeonato Sergipano contra o Itabaiana. No segundo tempo ele corrige isso, ele recua Villa, tira Flávio, coloca o Ari Moura e coloca o Jusimar, que na minha opinião foi o erro. Eu teria voltado com Ari Moura de um lado e do outro lado eu teria voltado com o Jonatas e não teria tirado o Ítalo, teria deixado o Ítalo, porque é um jogador que consegue produzir algumas boas jogadas individuais e no segundo tempo teve espaço de jogar, e quando teve espaço de jogar, Ítalo não estava. Felipe Lima não fez uma boa partida novamente. É claro que é a primeira partida que ele está voltando de contusão um tanto quanto longo. O último jogo foi pela Copa do Nordeste ainda contra o Vitória, mas de modo geral o esquema do Sampaio Corrêa funcionou. Veio fechadinho, com uma marcação muito forte no primeiro tempo, muito forte, na verdade no segundo tempo os jogadores já estavam exaustos, e talvez se não fosse a parada por conta da ambulância, o Confiança até conseguisse empatar o jogo, mas aí veio a parada e deu tempo de descansar, e quando descansou ele voltou um pouquinho melhor. O cerne para mim, Mike, é que o Confiança teve mais ou menos 20 dias, 15 dias para treinar pelo menos, e foi apresentado muito pouco em termos coletivos. O que é que a gente tem de bom, se é que dá para extrair algo de bom? Eu sei que vai ser um pouco controversa, mas eu gostei do potencial defensivo do Amaral. Ele é um jogador muito forte, muito rápido, marca bem, é difícil passar por ele, isso é importante. Gostei bastante da entrada do Ari Moura no segundo tempo, foi o melhor jogador de Confiança durante a partida, aquele que fez uma diferença. O Villa, é verdade, no segundo tempo, quando ele foi para dele, que é de segundo volante, ele também foi muito bem. Eu não gostei da estreia do Thiago Enes, a estreia, a gente tem que dar mais tempo para ele apresentar seu futebol, mas eu não gostei da estreia dele, achei que ele foi muito seguro no primeiro tempo, muito seguro, driblado facilmente. A sensação que eu tive do jogo, de modo geral, muito ruim, porque apesar da gente ter tido chance, teve uma chance com o Felipe Lima, que ele tocou de letra, teve um chute com o Ari Moura de fora da área, eu não senti que efetivamente nós causamos problemas para o Sampaio Corrêa, e isso é triste, velho, é triste, porque a gente sabe que o Sampaio está num momento ruim,
Era um time que a gente poderia vencer se tivéssemos um mínimo de organização. E nós perdemos, na minha opinião, perdemos feio. 2-0 em casa, numa estreia. Não agredimos como deveríamos agredir o adversário. Agora temos um jogo quarta-feira contra o mesmo Sampaio, vendo o que vai dar. Verdade. Assim, o que me impressionou desse jogo é que é recorrente isso, a gente fala, antes de existir podcast, a gente falava em todo o grupo de Facebook, do WhatsApp, que jogo, que quem vem jogar contra o Confiança aqui em Aracaju, vem jogar fechado, vem jogar por uma bola. O Sampaio, até por ser um time de camisa, de mais tradição, de mais experiência em competições mais difíceis até do que a Série C, ele veio também nessa pegada. Mas aí ali do meio pro fim do primeiro tempo, quando ele viu que o Confiança não estava conseguindo armar nada que prestasse, ele adiantou um pouco sua marcação. Isso. E aí conseguiu, na verdade foi um ensaio, né? Teve um passe errado, acho que foi até de Amaral, que quase que Salatiel, ou foi Salatiel ou foi o outro menino lá, quase marca, e na segunda chance que deram, ele chutou de fora da área e marcou. Então, como você falou, esse jogo mais defensivo, mais atrás, correndo atrás dos jogadores do Confiança, de fato cansa. E aí, no segundo tempo, que era a chance do Confiança, aconteceu esse problema aí da ambulância, que baixou um pouquinho a temperatura do jogo, e aí o Confiança acabou sendo prejudicado por conta dessa falta de ambulância. Sim, foi prejudicado. O Confiança estava numa crescente, ele fez é verdade, fez um segundo tempo muito melhor. E já pensando para o próximo jogo, é importante tirar lições. E a lição é que o Confiança precisa jogar com jogadores abertos. Não vai dar, não vai rolar isso. Então eu sei que a gente vai sofrer defensivamente, é verdade, porque quando você joga com 2 pontas, você sofre, principalmente se os pontas não estão habituados a voltar o campo inteiro, né, de área a área, mas a gente precisa correr os riscos, porque em casa não dá para jogar desse jeito. Foi horrível o primeiro tempo, horrível, foi algo de dar dor. Quem teve no campo hoje são heróis e heroínas, porque foi difícil, velho. Foi um jogo de deixar o torcedor triste, cabisbaixo mesmo, né? Você esperar 15 dias, uma derrota daquela pro Itabaiana, pra você assistir aquilo que nós assistimos hoje no Batistão, olhe, dá vontade de cancelar o sócio torcedor, viu? É duro. Mas tem outras coisas que a gente precisa falar. O Simon, em determinados momentos, ele parecia muito lento. Um atacante lá, o 9 deles, eu não lembro o nome agora, ele arrancou do meio de campo, velho. Assim, ele tava a 20 centímetros de diferença do Simon, e Simon não conseguiu chegar, o cara conduzindo a bola, ele foi até a área, finalizou, quase saiu, já tava 1-0, quase era 2-0, acho que já tava 1-0, quase era 2-0 do Sampaio Corrêa. Ali já, acho que foi um pouco antes da parada. Isso, eu acho que, como eu falei no comentário no podcast, eu prefiro a zaga hoje com o João Paulo, apesar de que o João Paulo falhou feio no segundo gol, mas que o segundo gol já foi uma apagada da luz, todo mundo já tem largado, é claro que não pode. Mas não foi o gol decisivo foi o primeiro. Eu prefiro para a Série C uma zaga veloz, jogadores que têm recuperação. Aquela bola ali, se fosse João Paulo, com certeza ele chegaria de novo. E se fosse Anderson, ainda mais, ele conseguia chegar de novo, né? Mas tá difícil. Acho que tem muita coisa para ser feita, e tem muito pouco tempo para ser feita, né? Até quarta-feira, até a próxima partida. Agora, outra nota de destaque ruim, na minha opinião, é o péssimo desempenho de Tito. Tito não faz nada nesse time, velho. Ele não faz nada. É claro que o time não tá produzindo, que ele não tá tendo chance de finalizar, mas futebol não é apenas isso. Futebol não é pegar o filé mignon e colocar a bola pra dentro da rede, não. Ele não divide as bolas com o zagueiro, ele não ganha nenhuma por cima, ele fica o tempo todo levantando o braço, e isso causa uma animosidade da torcida com seus companheiros. Isso é péssimo para um time de futebol. Velho, o que ele tá fazendo, parece até que ele incorporou o irmão dele aqui em 2017. Que Tito, esse ano, ele é o irmão, o Rony, o que ele fazia em 2017. Então, velho, desse jeito tá difícil. Talvez seja melhor botar um cone ali no lugar. Eu ia comentar sobre a atuação de Tito, e principalmente sobre como o time se arma. Parece que as pessoas não entendem, o time não entende quem é o seu atacante. A gente tem que entender se a gente só tem um atacante de ofício. Logo, depois entrou Ari Moura, mas que ele joga mais dos lados, ele flutua mais. Mas a gente tem um atacante de ofício, que eu não me lembro dele ter feito um gol de cabeça pelo Confiança. O Confiança, do meio pro fim do segundo tempo, cruzou demais bola na área. E aí você vai consagrar a zaga do Sampaio, a zaga de quem quer que seja.
Tito não vai fazer de cabeça, ainda que fosse Kivel, que é um bom cabeceador. Ficar cruzando bola na área o tempo todo, quando você não pega uma jogada, vamos dizer, mais de linha de fundo, não, dar muito de bandeja pro zagueiro. Isso é uma jogada que é manjada desde a época de Luizinho Lopes. Eu não tô nem falando de Betinho. Parece que tem alguma coisa ali no Sabino que o pessoal manda cruzar a bola e acha que cruzar a bola é a única jogada que tem, e que é uma jogada até covarde, porque você cruza a bola e você diz, não, joguei lá na área e vamos deixar que o acaso decida, e aí você não vê poucos chutes fora da área. A Ari até tentou alguns, mas esse cruza de bola, e ainda considerando que a gente não tem um jogador bom de cabeça, que é o caso de Tito, é ridículo, assim. Daniel Paulista tem que buscar outra forma de jogar. Não adianta, por melhor que seja o cruzamento, não adianta tentar pegar Tito de cabeça. Ele não vai conseguir cabecear, não é a dele. Então, enfim, tentar ser mais ousado, chutar mais fora da área, tentar entrar mais, usar o recurso do drible, e aí tentar pegar um jogador. E aí, como você fala, sai Ítalo para entrar Jucimar, que não tem esse mesmo recurso que Ítalo tem, de conseguir abrir o espaço a partir do drible, a partir de uma jogada rápida, de uma jogada de habilidade. Então a gente peca também muito no ataque por conta disso. A gente tem pouco repertório e acaba se tornando bastante previsível. Então todo mundo sabe qual vai ser a jogada do Confiança, e que isso tem que ser mudado para ontem. Sobre a atuação de Ari Moura, você acha que ele já chega para ser titular ou vamos dar mais um tempo? Olha, sobre os cruzamentos, eu fiquei até desconfiado se tinha um imã naqueles drones da polícia, porque toda hora a bola subia. Então o Batistão agora é cheio de drone, talvez tivesse um imã. Mas sobre o Ari, o desempenho dele foi muito bom. Ele mostrou que tem algo diferente. Tem um drible, ele é veloz, ele bate bem as faltas, ele chuta bem de fora da área, boa mobilidade. Eu não senti nele um cara que acompanha. Não acho que ele parecia um ponta que acompanha bem no momento defensivo do time. Mas ofensivamente, ele foi com certeza o melhor jogador do time, apesar de ter jogado apenas a segunda etapa. Causou algum desconforto para a zaga do sistema defensivo de Sampaio Corrêa, mostrou habilidade com a perna esquerda, mostrou que bate bem na bola. Então, na minha opinião, ele tem que ser titular quarta-feira. Quarta-feira é um jogo muito importante, a gente já vem de uma derrota na Série C, daquela derrota melancólica contra o Itabaiana. É o campeonato muito importante ter o dinheiro da Copa do Nordeste, a gente sabe disso, no futebol sergipano é muito importante, talvez até para você fazer alguma contratação para a Série C, se você conseguir alguma antecipação. Então eu já colocaria, velho, você é titular, você é o meu ponta lá jogando em perna invertida, o canhoto jogando pelo lado direito. E eu sinceramente colocaria Jonatas também no time, colocaria 2 pontas contra o Sampaio Corrêa. É preciso fazer algo diferente, velho. Não deu certo, sim. Se o time jogasse mais ou menos, criasse, chutasse, o goleiro defendesse pelo menos. O primeiro tempo foi uma desolação, pô. Foi algo de velório, realmente. Primeiro que a torcida estava muito fria, com medo, já pressentindo o mal. O time ainda ajudou o adversário e ajudou a torcida a ficar nesse clima morno. Aí, velho, não deu outro. Sampaio meteu 1-0 e agora a gente precisa mudar. Eu acho que a mudança, eu também defendia no jogo de hoje a superioridade numérica no meio, já queria ter tanto jogador defendendo, a gente tinha que ganhar o meio, mas não deu certo. Agora é tentar outra coisa, jogar no 4-3-3. Tá, e você manteria Tito e tiraria Felipe Lima e Ítalo pra entrar Ari Moura e Jonatas? Não, eu tiraria ou Flávio ou Vila. No momento tiraria o Flávio. Jogaria com o Amaral, o Vila, de um lado o Jonatas, do outro lado o Ítalo, de um lado Ari Moura, do outro lado o Jonatas, Ítalo no meio e Tito de centroavante. O que chamou hoje de 4-2-3-1, né? Entendo. Sobre a postura da torcida e até as vaias, o protesto que aconteceu ali durante a parada para o atendimento ao radialista, é isso, a gente começa o ano já desconfiado. Aí monta um time que no papel tem futuro, aí o time naufraga, chega Daniel Paulista, não consegue, ele dá uma melhorada, mas muito leve. O time é eliminado daquela forma pro Itabaiana. A gente conhecendo o quão fraco é esse Itabaiana, desse tetravice do Itabaiana, eu tenho quase certeza que é o pior dos que chegaram à final. Um time muito fraco.
E aí passa esses 15 dias, as dispensas que a torcida pediu foram feitas, muito mais por falta de recursos para manutenção do que por qualquer outra coisa, tanto é que não vieram grandes reposições, e chega a estreia, tudo bem, o público não foi espetacular, mas a gente via pelas reações nas redes sociais, pelo burburinho da torcida, o ânimo no início do domingo, todo mundo publicando fotos, palavras de incentivo, que a torcida tava querendo assim, vamos zerar, começou um novo campeonato, então vamos pra cima, e aí o time faz aquele primeiro tempo medonho, morno, morto, e a gente não sabe mais o que esperar desse time, por isso que foi mais que um balde de água fria, foi assim, a confirmação de que a nosso campeonato hoje é contra o descenso. Então a gente imaginava que o Sampaio era um dos mais fracos do campeonato por conta da remontagem do time, já bateu a gente 2-0. A gente imaginava o Ferroviário na mesma pegada, mas foi João Pessoa e arrancou um empate contra o Belo. Enfim, acho que a gente tá ali dos piores times, estamos ali cabeça a cabeça com o Globo, que não por acaso é o nosso próximo adversário, e já pode dizer muita coisa aí pra gente para os próximos jogos. E sobre essa disputa aí com o Sampaio na quarta-feira, acho que concordo, acho que o Sampaio já sabe o caminho das pedras, então ele com certeza vai vir muito fechado. Acho que a gente tem que dar uma pressionada maior, tentar abrir logo o placar, tentar, enfim, sair com a vitória, por mesmo menor que seja o placar, vai ser importante pra gente chegar lá no Castelão de São Luís e tentar a sorte. Então, já que uma postura mais equilibrada, entre aspas, não que um 4-3-3 ou esse esquema que você mencionou não seja equilibrado, mas já que uma postura mais de povoar o meio campo também não deu muito certo, porque acabou que povoou tanto que congestionou e não saía nenhuma jogada. Então talvez um trio de ataque mais rápido, indo para cima dos zagueiros, seja um caminho interessante a se explorar. Vamos ver o que Daniel Paulista prepara aí nesses 2 dias, né? A gente tem amanhã, que na verdade amanhã ninguém treina, né? Amanhã é uma recuperação, a gente tem um dia aí para pensar. Com certeza o Daniel Paulista não deve dormir tranquilo essa noite, pensar o que ele pode fazer para recuperar esse time, para ver se a gente quarta-feira muda um pouco o panorama. Sim, tem quase nenhum tempo. Hoje jogou, amanhã é recuperação, mas na quarta já é o jogo, então tem que ser algo leve, até para evitar confusão. O jogador do Confiança já é de vidro, né, velho? Então não é bom arriscar. Mas eu acho que o importante é mexer com a cabeça dos jogadores, né? O jogador do Confiança, ele já entra em campo, você percebe isso, está muito nítido. Eles já entram em campo não acreditando que são capazes de vencer os duelos individuais, não acreditando que vão ganhar na velocidade, não acreditando que vai fazer o gol. Então, quando você começa uma partida já partindo do pressuposto que você não vai conseguir, não tem jeito, você vai perder. É isso que está acontecendo com Confiança. Eu senti um time bastante fraco do Sampaio Corrêa, com todo respeito, até porque eles nos venceram de 2-0, mas isso apenas significa que nós somos piores. Isso não faz do Sampaio um bom time. E essa é a oportunidade que nós temos, a oportunidade de também vencê-los. Eu não senti diferença, acho que são elencos são times do mesmo nível, dá para vencer esse time ainda, dá para vencer na próxima quarta-feira, 1-0 que seja, né? A gente sabe que no futebol é um clichê, mas é verdade, tudo pode acontecer, sei lá, sai um jogador expulso, tem um pênalti logo no início, coisa do tipo, e na volta, idem. Então, Confiança tem que mexer, o Daniel Paulista precisa mexer com a cabeça do jogador, fazê-los acreditar que é possível vencer a próxima partida, que é possível dar a volta por cima. Até porque ele precisa disso também, tá começando uma carreira como treinador, Confiança é um espaço importante. Agora, para nós, Mike, mais uma vez, o Batistão acabou como mando desse novo Batistão, acabou com o mando de campo de Confiança, é impressionante. Eu acho que vale a pena até a gente ver, mandar os jogos no Médici, ou então tentar liberar o Sabino Ribeiro para jogar, velho, porque tem uma zica. Todo mundo joga aqui, parece que tá em casa, então um tapete muito bom, talvez até nem ajude, é bom a gente usar outras armas, viu? Sei, liberar o Sabino aí pra gente jogar, fazer as reformas que tiver que fazer. Tem que tentar de tudo, porque se em algum ano nós tivemos risco de cair pra Série C, com certeza não foi próximo do que a gente tem esse ano agora, 2019. Esse ano, de fato, o nosso campeonato hoje é pra não cair,
e é muito preocupante o futuro que se avizinha aí frente ao que os outros times estão jogando. Mas vamos tentar, assim, até a gente animar mais, porque, assim, já vimos também outras situações tão graves quanto e Confiança conseguiu dar a volta por cima. Só espero que a diretoria também haja muito rápido. Acho que tem um problema quando você fala que o jogador já entra cabisbaixo, desconfiado, achando que não vai ganhar. Eu já falei isso em outros podcasts. Existe um problema de clima, de alguma coisa ali dentro do Sabino, que isso precisa ser resolvido para ontem. Eu acho que não adianta mais a diretoria se omitir do jeito que ela tem se omitido, pagar o jogador em dia, contratar o técnico, botar o jogador para jogar. Isso é o mínimo, isso é a premissa básica para existir o clube. Se isso não passa da mínima obrigação. Agora, outras coisas tem que ter. Então, assim, senão a gente vai repetir as mesmas coisas de sempre. Daqui a pouco aí começa de pires na mão atrás dos beneméritos, começa a fazer promoções de ingresso, enfim, é sempre a mesmo roteiro, e a gente vê que esse mesmo roteiro não tem dado certo. Já é a terceira Série C seguida que a gente tá nessa pisadinha aí de não cair. Aí uma hora o fumo entra. Eu já falei disso aqui, que aconteceu com o Sport e com o Vitória, quando jogavam a Série A. Todo ano jogando ali, terminando 16º, 17º, 16º, 17º. Caíram e se arrebentaram, que não começaram a Série B bem agora. E aí, se a gente cair achando que não, a gente cai logo mais poucos anos depois, tá de volta à Série C, não está. A Série D tem suas complicações. Então, é bom não desfazer tudo que a gente conseguiu, porque para remar de novo vai ser mais difícil. Sim, a volta, o caminho da volta sempre é mais longo. Já tem o cansaço da queda, a gente sabe quais são as complicações de tudo isso. Eu tenho até outros medos, viu, Mike? Não quero nem revelá-los, até para não acontecer. Mas existe cenário pior do que o Confiança cair, né? O Confiança pode cair, alguém pode subir, nunca se sabe. Sim. Nunca se sabe. Mas vamos ver o que é que vai dar agora nessa próxima quarta-feira. Beleza, Jones. A gente já, como o jogo da quarta é contra o Sampaio, então a gente meio que já analisou o jogo de hoje e fez uma perspectiva para o jogo de quarta-feira. Mas quer dar uma palavra a mais sobre esse jogo de quarta? O que você acha que pode acontecer? Quais os caminhos que a gente pode trilhar para conseguir mudar a nossa sorte? Fazer de tudo para pelo menos não perder. Acho que é muito difícil, velho, a gente fazer qualquer prognóstico diferente que a gente já fez pro jogo de hoje, a respeito do jogo de hoje. Então, fazer de tudo para, pelo amor de Deus, não perder. Fica até difícil pedir paciência pra torcida, velho, pra nossa torcida, porque a mim faltou paciência hoje durante o jogo. Eu segurei para não xingar durante a partida, para não vaiar e tal. Consegui, com muito comprometimento, consegui. Mas a torcida meio do jogo vaiou e tal. Eu acho que não ajuda, velho. Eu sei que torcida é paixão, é emoção, mas é preciso pensar um pouquinho racionalmente nessa hora. Não ajuda de forma nenhuma. Principalmente no momento em que os jogadores foram vaiados. Porque uma coisa é você tá jogando, uma bola parada, teve um lance de perigo do adversário, tá sendo pressionado, você começa aquele estado de ânimo, começa a inflar e você vai. É uma coisa. Foi o que aconteceu. A Trovão foi para perto das cadeiras, começou a xingar a diretoria. Beleza, vai xingando a diretoria, tal, Confiança, tem que ser homem do meu dragão, tal, essas coisas de torcedor. Beleza. Aí a torcida, de modo geral, não foi. Aí, em determinado momento, a Trovão começou a xingar os jogadores, né? Começou a xingar o jogador, pegar no pé do elenco e tal. E assim, na minha opinião, são eles que jogam, tá? Mas eles são menos culpados, porque se ele é ruim, pior é quem os contratou. Por que contratou jogadores que não teriam condições de vestir a camisa de Confiança? Eis a pergunta, né? Quem o contratou? Todo mundo sabe quem foi. Então, eu acho que não ajuda. Foi um momento que o jogo estava parado por conta do problema da ambulância. Então o jogador fica ali ouvindo 5 minutos aquele xingamento da torcida. E quando volta, o cara volta na zica, né? Não tem cristão que levante o ânimo do jogador. Então é difícil o torcedor pedir paciência, porque o momento é difícil, mas é preciso ter paciência. Nós torcemos por Confiança, independente de quem esteja vestindo a camisa dele, a nossa camisa hoje, o nosso manto. Não torcemos para diretores,
pro diretor de futebol, pro presidente, vice-presidente, quem quer que seja. Torce por confiança. Então, pensando no confiança, é preciso ter um pouquinho mais de paciência. Depois do jogo, volto a dizer, a gente xinga, vai todo mundo junto xingar, esculhambar com todo mundo mesmo, mas durante a partida vamos ter paciência. Sei que é difícil, mas é preciso. Pois é, então a gente entende mesmo, a gente entende essa situação da torcida, porque não é uma vaia pelo jogo de hoje, é uma vaia de uma temporada, de 2 ou 3 temporadas que tá com essa problemática. Então, e hoje pelo menos eu soube, depois do jogo, que a maioria desses jogadores precisou, topou, enfim, reduzir salários, e que teve muitas dispensas que não foram bem dispensas. Foram jogadores que não aceitaram essa redução e preferiram ir buscar contratos, enfim, jogar em outros times. Então, a situação já está assim, o jogador já está ali meio que fazendo um sacrifício, ou porque não tem outra perspectiva imediata. E aí no primeiro jogo da temporada da Série C, já é chamado de sem vergonha, já termina vaiado, e nesse nível de animosidade, de fato a gente pode entrar em uma decrescente, e para voltar não volta mais não, porque não tem mais dinheiro como tinha nas temporadas passadas, onde você contratava 3, 4 jogadores e trazia um outro técnico e as coisas melhoravam. Acho que esse é o último tiro de confiança tem. Se esse tiro não der certo, não sei o que o futuro nos reserva. E talvez esse seja um tema interessante para o próximo podcast, que a gente poderia falar da história do Confiança, já que o Confiança completa 83 anos na próxima quarta-feira, e a gente está no melhor momento da história, mas a gente está numa decrescente desse melhor momento. Então esse melhor momento ele pode se tornar um dos momentos mais difíceis também da história do Confiança. Tudo depende, acho que tudo vai passar por permanecer ou não na Série C desse ano. E conseguir vaga na Copa do Nordeste também ajuda bastante. Outro tema que a gente podia estar na nossa pauta é saber se esse é o melhor momento da nossa história, a controvérsia. Aquele time da década de 70, que foi feito com dinheiro da venda de Nunes, que fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que as regras eram outras, mas mesmo assim, você passar de fase, da primeira fase do Campeonato Brasileiro daquela época, que em tese seriam, pelo menos o segundo grupo já seria parte da elite do futebol da época, talvez seja superior a essa Série C desse ano. Há controvérsia, mas com certeza é a melhor fase do Confiança dos últimos 25 anos. Com certeza é. Não, exatamente. E quando enfim, é controvérsia pra gente discutir em outro podcast, mas quando eu falo melhor momento, porque tanto essa questão de competições, como da frequência nas competições, da questão da estrutura, da profissionalização ter avançado bastante, mas enfim, acho que a história a gente deixa para comentar no próximo domingo. Bem, da minha parte é isso, gostaria de agradecer a Jones, hoje tivemos uma bancada reduzida, e dar aí as palavras para Jones se despedir da galera. Galera, até agora a gente só tem o que lamentar com Confiança. Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, o filósofo Lucas Oliva, é que agora só dá pra ir pra cima. A gente já chegou no fundo do poço. A gente só pode ir pra cima, porque o desempenho, as derrotas que a gente vem tendo, então recolher os cacos, velho, porque tá só no começo da Série C, ainda faltam 17 partidas. Temos 2 confrontos agora importantíssimos contra o próprio Sampaio Corrêa. Outra coisa boa, que nós perdemos, é verdade, mas a gente já sabe como é que eles jogam. Então isso é algo que a gente pode tirar proveito. E vamos com tudo quarta-feira. Não podemos perder de hipótese nenhuma. Vamos jogar um pouquinho mais aberto, mas vamos controlar. Beleza, Jones, muito obrigado. E da minha parte é isso, vamos acreditar. Nada nunca foi fácil e nunca será fácil pro Confiança, por todos os motivos, seja por onde nós estamos, a economia do Estado, a presença do torcedor no cotidiano, enfim, nada foi fácil, a gente conseguiu avançar em muitas coisas e talvez seja mais um desafio a ser vencido pelo Confiança. Acho que quarta-feira é um novo jogo, a gente vai para uma semana bem intensa, que essa intensidade se reflita em vontade. Então a gente tem quarta-feira o Sampaio, depois vai a Ceará Mirim, pega o Globo no sábado, e na outra terça-feira, lá em São Luís, o Sampaio mais uma vez. Então, que nesses próximos 3 jogos a gente consiga
retomar aí o caminho do futebol para conseguir boas atuações, conseguir algumas vitórias, pontos, classificação na Copa do Nordeste, e aí vitória chama vitória e o ambiente melhorando, as coisas tendem a avançar. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui, saudações proletárias e fui! Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória, é a Desportiva